Para você que está ligado no Esporte Jundiaí, um grande abraço. Estamos aqui para gravar uma entrevista com o Dr. Álvaro Augusto Moraes Pereira, advogado, que está participando da formação da Paulista Sociedade Anônima do Futebol, a Paulista SAF, né, que está sendo realizada, criada, constituída dentro da nova norma do governo federal que permitiu os clubes de futebol se tornarem sociedades anônimas com uma legislação própria. Então tem uma legislação própria que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, teve até alguns vetos, agora que foram derrubados até pelo Congresso Nacional, questão da tributação especificamente, e o Paulista está se formando, já que está sem competição, no momento que não está jogando, está se formando a Paulista SAF, como muitos clubes estão fazendo. Há informações do Cruzeiro, do América Mineiro, da Chapecoense, clubes aqui de São Paulo ainda não, mas porque alguns preferem ficar ainda no modelo associativo, outros vão querer partir para o modelo de clube empresa. Nós temos o projeto do Red Bull, que ainda não é uma SAF, entre aspas, mas o modelo parece muito uma SAF, que tem uma questão de sociedades. Eu estava lendo até, compraram os títulos dos sócios do Bragantino para formar o Red Bull Bragantino, o RB Bragantino, aí você escolhe o nome melhor, e a Paulista SAF, que é um tema que está gerando discussão na torcida do Paulista, e para explicar como é que é a Paulista SAF, as principais dúvidas, as principais questões sobre a formação da Paulista SAF, que teve a aprovação da minuta de contrato essa semana pelo Conselho de Administração. Até eu não sabia, era o novo nome agora do Conselho Deliberativo. E para explicar melhor, eu chamei aqui o doutor Álvaro, que está participando junto com outros advogados da formação. Não é isso, doutor Álvaro? Muito obrigado pela presença. Sim, Thiago, isso mesmo. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de esclarecer as dúvidas das pessoas, né? A lei da SAF é uma lei específica para o futebol e, claro, ela contém termos jurídicos, ela gera, sim, dúvidas. Então, o que a gente puder esclarecer sobre o projeto do Paulista e sobre as dúvidas do pessoal está à disposição. Para explicar de começo, o que é a Sociedade Anônima do Futebol? O que ela difere, por exemplo, das sociedades anônimas que já existem no meio empresarial? Qual é a diferença da SAF do futebol para a SA, por exemplo? Tá. A SA, a SAF é uma SA, tá? É um tipo de empresa, né? É uma sociedade por ações, tá? Diferente de uma sociedade limitada, que tem as cotas dos sócios, essa tem as ações que podem ser negociadas, né? A principal diferença é que a SAF tem regras específicas para quem é do futebol. Então, como ela foi criada, principalmente, eu vou usar um termo, não sei se é correto, para salvar os clubes e as empresas do futebol brasileiro, então elas têm algumas regras criadas especialmente para trazer segurança jurídica ao investidor que vier investir numa equipe de futebol, seja clube, seja empresa. Então, esse é um ponto importante. Tem algumas diferenças, né? Uma outra diferença é a possibilidade de a SAF, que é uma empresa SA, captar recursos via lei de incentivo, por exemplo. Então, existem algumas regras aí específicas para o futebol, mas a SAF está sujeita à lei geral das SA, que é uma lei de 1976. Tá? Certo. E como é que o Paulista está se transformando? Como é que começou essa discussão? Não começou agora, quando foi aprovado o projeto no Congresso Nacional, acredito, né? Que foi agora em agosto, setembro, foi aprovado agora? Foi em agosto. Em agosto, né? O projeto. Teve agora algumas coisas em setembro agora, né? Que foi as questões das tributações lá, que o Bolsonaro tinha rejeitado, né? Na verdade, revogado, e agora derrubou o Congresso Nacional. Tá falando, tanto é que até foi essas questões que não fez nenhum clube até agora ter se tornado realmente uma SAF, né? Você pode me desmentir se eu estiver errado. Mas como é que começou essa discussão? Como é que está sendo formada essa SAF? Da onde veio essa ideia? Porque assim, a questão da SAF já não vem de agora, desse ano, é de antes da pandemia. Tem até um projeto do Rodrigo Maia, porque, vamos dizer a verdade, o Rodrigo Maia fez esse projeto para tentar salvar o Botafogo, e aí para tentar salvar o futebol brasileiro, né? Porque teve a história dos irmãos Salles, que estavam querendo dar um aporte no Botafogo, mas não tinham nenhum meio. Exato. Bom, só voltando lá no comecinho, até onde a gente sabe, o que a gente pesquisou e recebeu de informação, ainda não há nenhuma SAF constituída no Brasil. Tem alguns eu vi na Folha de São Paulo. Para isso, né?
Se algum criou, foi ontem, anteontem, não estou sabendo, mas tem alguns se preparando, o Paulista é um deles. Em relação à sua pergunta, né, esse projeto aí que se tornou lei, foi publicado em agosto, tem vários projetos para mexer na estrutura societária, tributação de futebol, mas o que foi aprovado é um projeto de 2019, que foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco. Uhum. A gente, atuando lá dentro do Paulista no jurídico, vinha acompanhando esse assunto. Quando ele foi encaminhado para votação, entrou em regime de urgência, a gente começou a prestar mais atenção, estudar melhor, ver se aquilo seria bom ou não para o Paulista. E a gente chegou à conclusão que sim, que seria uma boa opção para o Paulista participar da SAF. Começamos a conversar sobre isso, ter as primeiras ideias, tentar esboçar o primeiro projeto, como fazer, o que fazer, e, claro, aguardar a aprovação da lei, que até então não estava aprovada. Depois ela foi aprovada, como você falou, com alguns vetos pelo presidente da República, e naquele momento, então, ficou uma situação que depois os vetos foram derrubados, e quase todos, né? E voltou-se a uma situação considerada melhor pelos clubes, principalmente na parte da tributação, porque a SAF, o presidente tinha vetado a questão da tributação específica do futebol e o Congresso derrubou o veto, então voltou a valer aquela regra prevista na lei. Para 5 anos, clubes, né? Tem uma regra para 5 anos, depois ela muda do 6º ano em diante, né? A gente sabe que tem o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, estão se preparando para fazer a SAF, e eles são clubes. Então, para os clubes, quando se convertem em empresa, sem essa tributação específica, empresa comum, a tributação aumenta muito, né? Para o Paulista, a gente já não teve essa preocupação, a gente prestou atenção nisso, mas o Paulista já era uma empresa limitada, ele já não tinha aquela tributação de clube. Então, a gente não dependia disso como outros clubes dependiam, a tributação deles aumentaria muito. A do Paulista até reduz entrando na SAF, porque ele já está na tributação maior por ser uma empresa limitada. Tá? Exatamente, muita gente não sabe até que Jundiaí, o Paulista é um clube empresa oficialmente. Tanto é que na federação ele é registrado como Paulista Futebol Clube Limitado. Todas as tabelas da federação aparecem isso. Porque é uma herança da Parmalat, né? Exatamente. Quando a Parmalat veio a Jundiaí, ela montou o ET Jundiaí Futebol Limitada, em 1998, se eu não me engano. Eu sou de 86, eu ainda era criança, mas eu lembro muito bem dessa formação do ET Jundiaí. Isso, foi 97, 98, foi isso. Isso, exatamente. E o Lozano Paulista não. O Lozano Paulista era Lozano Paulista Futebol Clube. Era como se fosse um clube associativo. A mudança veio da Parmalat. Posso até me enganar, o ET Jundiaí é o primeiro clube empresa oficialmente do futebol brasileiro. Então, eu vou falar aqui também de memória sem ter certeza, mas se não me engano, a Limitada foi aberta na época da Lozano. Aquela foi o primeiro clube empresa do Brasil. Depois o ET Jundiaí eu tenho certeza. O ET Jundiaí eu tenho certeza. Isso. Do ET Jundiaí. No Lozano, eu lembro que foi feito um barulho até na questão do limitado do ET Jundiaí. Isso eu lembro, matéria de Folha de São Paulo e etc. Até pelo barulho da Parmalat na época, né? Exato. Não comparando com a Lozano, porque a Parmalat tinha a questão do Palmeiras, que foi um sucesso muito grande. Estava começando também com o Juventude, que deu no que deu, né? O título de Copa do Brasil, depois veio o título da Copa do Brasil aqui, entre aspas, sem a Parmalat, mas com muita herança da Parmalat. É bom que não se esqueça disso. E aí o Paulista preferiu continuar com a Limitada, depois que desfez a parceria com a Parmalat. Primeiro era o Jundiaí Futebol Limitado, que jogou a Série B de 2002, para depois voltar a ser Paulista, que foi até feito um plebiscito para ver qual era o nome que devia ser o Paulista. Então, quer dizer, o Paulista, na questão da tributação, pagaria até menos tributos por causa dessa SAF. Então, o projeto nessa questão da tributação seria melhor. Vamos falar o número, mas porcentagem. Hoje, quantos por cento do orçamento do Paulista é pago com tributo? E quanto ficaria com a SAF? Só vou mudar de tela que eu tenho uma tabelinha aqui, tá? Mas sim. atrapalha a sua... Sim. O Paulista hoje, sendo limitada, ele tem uma tributação como qualquer outra empresa limitada do Brasil, tá? Tem duas formas de tributar, lucro presumido ou lucro real, né? A atividade e o fato de ele ter um sócio pessoa jurídica não permite optar pelo simples, que seria para microempresa e para empresa de pequeno porte, né? Até porque não é uma microempresa, né?
Exatamente. Agora, assim, os tributos federais, né? Espero não usar uma linguagem muito complicada, mas tem que falar os Sim, termos jurídicos aqui. Alguns sim. tributos federais, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, um clube não paga. Uma empresa hoje, como a Limitada do Paulista, paga e é mais que 5%. Depende de quanto para saber quanto depende se vai usar lucro presumido ou lucro real, mas só de PIS e COFINS você tem no mínimo 3,65%, mais imposto de renda, contribuição, dá mais que isso, né? Então, assim, clube não paga isso, empresa paga mais que 5%, e na SAF a tributação é de 5% inicialmente sobre as receitas, e depois de 5 anos cai para 4%. O que muda é que nos 5 primeiros anos, esses 5% não incide sobre cessão de direito desportivo de atleta. A partir do 6º ano, a tributação é de 4% sobre as receitas, inclusive sobre a cessão de direito desportivo de atleta. O direito desportivo de atleta, para explicar, seria a venda de jogadores. Isso. Um outro tributo, a gente falou de imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS. Tem as contribuições previdenciárias do empregador, né? Hoje, tanto o clube como a empresa de futebol, elas pagam, a gente fala em INSS, não é mais INSS, né? Contribuição previdenciária. Todo mundo paga, quase todo mundo paga lá 20% sobre a folha de pagamento. No futebol, não. Tanto o clube como a empresa pagam também sobre as receitas. Então, é 5% sobre receitas, né? Faturamento de espetáculo esportivo, patrocínio, licença de uso de marca, publicidade, propaganda e transmissão do espetáculo esportivo. Então, não incide. Tanto é que é muito. Tanto é que esse 5% é retirado até da renda, por exemplo, né? Eu vejo os borderos sempre tem isso. Sim. Exatamente, tem que pagar isso. E a SAF não vai pagar isso, esse 5% já está dentro daquele 5% e depois 4% da receita, então reduz para a gente, né? E a única outra diferença que tem um outro PIS, que é o PIS sobre a folha, não sobre o faturamento. Esse quem paga é só o clube, é 1% da folha de pagamento. A empresa não paga, a SAF também não vai pagar. Eu não sei se eu falei muito grego, mas... Não, entendi. Eu te mando depois a tabelinha que eu tenho aqui. Não, é ótimo. Fica até melhor. Não, seria legal depois mandar a tabelinha para a gente publicar no Sport Jundiaí para explicar o torcedor, porque a gente quer a maior transparência para explicar ao torcedor do Paulista sobre essa questão, que é uma questão delicada, não é uma... Delicada no sentido assim, de explicação, porque muita gente acha assim, esse projeto não é bom porque pode falir o Paulista, mas esse projeto pode ser bom. Então, tem uma discussão nas redes sociais até, né? Sim. E o Paulista quer divulgar as informações, ele quer mostrar o que está fazendo, o que está querendo fazer, está aberto a novas ideias, sugestões, alterar, não alterar. Se alguém disser, olha, isso aí está tudo errado, não serve para nada, tá bom, me dê uma ideia melhor, a gente muda, não tem problema. A gente não está impondo nada a ninguém, a gente está querendo explicar realmente e contar com o apoio de quem pode apoiar, né? O Paulista precisa de ajuda, né? Aliás, nesse ponto eu vou elogiar até o Alexandre Costa Curta. Possibilidade de falência, quer comentar isso já? Só fazer um elogio ao Alexandre Costa Curta, que a questão é o seguinte, ele mandou a minuta, que foi discutida agora nessa semana no Conselho de Administração, eu cheguei a ler, até algumas perguntas eu vou fazer por causa dessa minuta, então essa questão mostra uma transparência da diretoria sobre a questão da SAF, como é que está sendo formada a Sociedade Anônima do Futebol. A questão da falência, hoje, até uma pergunta simples, como o Paulista Futebol Clube Limitado, o Paulista poderia falir, porque a gente sabe que um clube associativo, entre aspas, para falir é uma coisa assim dificílima, né? Depende da assembleia, depende do voto dos sócios, depende de uma série de questões, assim. Por exemplo, a justiça não pode falir um clube. É difícil. Não pode. Eu não lembro de nenhum clube ser falido pela justiça. Não pode, né? Não pode. O único último clube que eu lembro aqui em Jundiaí que faliu agora foi Ipiranga, porque foi votado pelos sócios, pela dissolução, etc. Até não sei na época que eu estava no Jornal de Jundiaí, né? Acho que até foi dia 19 de dezembro, essa matéria, 19 de dezembro de 2019, data do meu aniversário até. Eu ia falar que a memória é boa, mas tem um motivo, então. Mas minha memória às vezes é boa. Agora, o Paulista Futebol Clube Limitada, ele pode falir? O Paulista Futebol Clube SAF, ele pode ter questões da falência? Eu li a minuta, mas eu queria que você esclarecesse essas duas questões. Tá.
Vamos até esclarecer um outro ponto antes. Às vezes a gente fala em falir, como você fala, o Ipiranga faliu, não sei quem faliu. Às vezes a gente fala de uma maneira para dizer, poxa, a empresa tal quebrou, saiu do mercado, fechou, está devendo, não vai pagar. Nem sempre essa falência é a falência jurídica, conforme a lei das falências. Às vezes só quebrou, fechou as portas, acontece, né? Não é exatamente a falência que um credor pode pedir. É o popular, né? E tem a recuperação judicial, que está na mesma lei, que antigamente chamava concordata, o pessoal mais antigo ainda fala concordata até hoje, né? Então é assim, eu vou chegar no ponto da sua pergunta, tá? Mas clube de futebol, até outro dia, não poderia pedir a recuperação judicial, que é a antiga concordata, que é uma forma de suspender suas dívidas para reorganizar a atividade e pagar os credores depois. Alguns tentaram, não conseguiram. Se não me engano, o Figueirense quase conseguiu, ou conseguiu. Porque eu tenho o Figueirense, eu lembro desse caso. A lei que regulamenta a recuperação judicial e falência, ela é direcionada às sociedades empresárias. Então, clube não é uma sociedade empresária, é uma associação, não está submetido a isso, não está sujeito a isso. A lei da SAF, ela trouxe uma novidade que não é contra os clubes, é até um pedido dos clubes. Agora ficou claro que o clube pode pedir recuperação judicial. Isso antes era discutível, não podia, na verdade, às vezes na marra alguém conseguia, mas mostrando, né, que apesar de ter um formato de clube, aquela entidade ela tinha uma atividade empresarial, né? Hoje, então, está claro, o clube pode pedir recuperação judicial. Em relação à falência, como o Paulista já é uma empresa limitada atuando, então, para ele isso não altera. Tanto a recuperação judicial como falência já estavam previstos, já era possível ao Paulista limitado. Então, a SAF não traz isso como um problema maior para o Paulista. É uma questão que agrava um pouco para quem só é clube passar a ser SAF, passa a ter isso também. O Paulista já tinha. Interessante, então, a questão da falência. O Paulista, para se tornar SAF, ele vai ter que se tornar uma companhia, tá escrito isso na minuta lá que foi aprovada pelo Conselho, né, Conselho Administrativo. Aí eu estava lendo, já tem um valor do capital já, por acaso, doutor Álvaro? Porque é um dos primeiros itens que eu estava lendo. Ainda não, né? Ainda não, está sendo apurado. Certo. Quem pode fazer parte do Paulista SAF? Quem pode, entre aspas, comprar ações? Porque vai ser dividido em ações, porque é como se fosse uma sociedade anônima. Cada um pode, eu posso fazer parte, você pode fazer parte, fulano, ciclano pode fazer parte, pode a cidade inteira fazer parte comprando ações. Eu sei de um exemplo, vou usar um exemplo básico do futebol americano, o Green Bay Packers, que é um time de uma cidade pequenininha, um dos menores mercados do futebol americano, é o único time que não tem dono. Por quê? A cidade compra as ações do Green Bay Packers. É um modelo deles lá. Como é que vai funcionar no Paulista? A questão do sócio, porque tem a questão do debênture, até que você queria explicasse o que é debênture, que tem muita gente que não sabe. Eu, por exemplo, não sabia. Ele me explicou agora em off aqui, antes de começar a gravação. Como é que vai ser formado o Paulista SAF? Como é que vai ser dividida a questão das ações? Bom, a SAF, para ser formada, ela precisa ter um capital social. Então, serão transferidos direitos do Paulista para a SAF. Então, ainda apurando os valores. Tá? Pode ser não, tem que transferir, né? Direito econômico de atleta, a gente está avaliando o valor do vínculo federativo, enfim, o que tiver de direito que está sendo levantado, tudo, está quase pronto o estudo lá, né? Vai chegar num valor, e esse valor vai ser o capital social da SAF, dividido em ações de R$1 cada ação. Então, vai ter uma quantidade de ações, tá? Essas ações serão 100% do Paulista na hora de abrir a SAF. Depois, essas ações podem ser negociadas ou não, né? A SAF permite 2 tipos de investimento. Um é pela venda de ações. Então, primeiro, uma ressalva aqui. É uma SAF que vai ser uma companhia SA fechada, capital fechado, não é capital aberto. Então, você não vai conseguir comprar ações do Paulista SAF na Bolsa de Valores. Você tem que comprar do Paulista, tá? O que a gente está pretendendo fazer é o seguinte, estamos criando a SAF, a gente está se antecipando, o quanto pode antecipar, porque a questão do Paulista, a crise é muito grave, a gente precisa resolver, então a gente entende que a solução é o investidor que não está esperando, a gente está antecipando. Vamos abrindo a SAF,
cada passo leva o tempo que tiver que durar, mas a gente não para, terminou um, começa o próximo, para ter uma SAF pronta para que o investidor possa entrar no Paulista. Diferente do América Mineiro, que já tem um investidor, e eles devem estar negociando a forma da SAF deles, né? Eles não abrem todas as informações para a gente, eles sabem um pouco do que está acontecendo ali. O Paulista não tem ainda um investidor, então ele está criando uma SAF, vou dizer assim, olha, eu vou ter uma SAF prontinha na prateleira e vou informar o mercado. A SAF está aqui e virão propostas de investidores para analisar. E aí, o Paulista, claro, não é obrigado a aceitar nenhuma proposta, né? Quem vier vai vir investir claramente... Porque vai ser capital fechado, né? Como você explicou, né? Exato. E assim, chegar um investidor, a gente não está esperando que alguém vai chegar e vai dar dinheiro para o Paulista. Se fosse para fazer isso, não precisava de SAF, né? A gente aceita a doação, né? O Paulista precisa de dinheiro. O que a torcida tem que saber, entender, é que vai vir um investidor para investir e ter retorno. Ele vem para ganhar dinheiro, né? E pagar dívidas do Paulista, e o Paulista também ganhar dinheiro. Lógico, tem que ser bom para todo mundo, né? E como é que esse investidor vai investir? Não sei, será negociado. Ele pode comprar ações da SAF, o Paulista vende ações para ele coloca dinheiro na SAF, administra, a gente sabe que quem tem dinheiro manda, né? Então, vai entrar alguém com não sei quantos milhões lá, o cara não vai deixar o dinheiro e vai embora. Ele vai, ou vai fazer a gestão, ou vai participar da gestão junto com o Paulista, alguma coisa assim, isso deve ser negociado, né? E a gente até pensa assim, né? Por exemplo, eu tenho 3 vagas no Conselho Fiscal, chegou um investidor, o Paulista não vai abandonar isso quando entrar o dinheiro. Tem 3 vagas, vamos combinar, por exemplo, é só um exemplo mesmo, 2 vagas o investidor indica, ou no Paulista indica alguém para participar da fiscalização. Mesma coisa, conselho de administração, diretorias podem ser negociadas, né? Então, vindo uma proposta boa, que seja boa para o Paulista, que o Paulista aceite, e pode ser fechado um negócio assim. A outra possibilidade é o Paulista continuar dono de todas as ações da SAF, 100% continua como Paulista, e emitir as debêntures, né? Debênture é uma palavra meio feia aí para quem não é do mundo jurídico aí. Traduzindo de uma forma que os juristas não vão gostar muito que eu vou falar isso, mas na prática é um empréstimo, tá? Então, a SAF emite uma debênture, que é um título, é um papel, tá? Hoje não é papel, é eletrônico, né? Emite um documento. Vamos supor, emitir aqui uma debênture de R$1.000, você comprou. Vai entrar, os seus R$1.000 vão entrar na SAF, e a SAF vai estar te devendo R$1.000. Vai ter um contrato, né, as condições de emissão dessa debênture, agora eu vou inventar exemplo, tá? Vamos combinar que daqui 3 anos a SAF vai te pagar esses R$1.000 com um juro de, sei lá, X%, só, pela lei tem que ser maior do que, tem que ser pelo menos o índice da poupança, né? E prazo mínimo de 2 anos. Então, vou te pagar daqui a 3 anos, por exemplo, poupança corrigida, e podemos combinar, vai ter uma participação também em lucro gerado pela negociação de jogadores da base, sei lá, né? Vai ser feita uma proposta. Então, um investidor pode entrar assim também, via debênture, sem ser acionista. Então, vai ficar em aberto, né? Vai ser negociado com quem for investir, para tentar chegar na melhor proposta possível que o Paulista receba. Claro, isso vai ser conversado internamente, né? Uma pessoa que vai decidir, e aí poder se fechar o negócio. Quem vai decidir é o Conselho de Administração, né? Que eu estava vendo aqui, até Conselho Fiscal, porque nós vamos ter 2 conselhos até quando for criada a Paulista SAF. Isso, a SAF, ela tem o Conselho Fiscal dela, o Conselho de Administração dela e a diretoria dela. Pode coincidir com as pessoas do Conselho do Paulista Futebol Clube ou não. Eu até imagino que uma boa parte não vai coincidir, porque a SAF, ela vem assim, vai entrar um investimento alto, se não for, assim, tem 2 coisas, o Paulista para ir bem, precisa de dinheiro e boa gestão, né? Um investidor certamente vai indicar os diretores dele para administrar a SAF, a gente vai negociar algumas posições com o Paulista, mas a tendência, não é uma obrigação, mas uma tendência é de que seja uma administração remunerada, contratada, né, buscar executivos no mercado, né? Então, tá valendo aqui, tanto é que está escrito isso aí na minuta. As pessoas vão ser remuneradas. Essa versão que foi aprovada, não, a única versão, né, foi aprovada, esse estatuto da SAF que você recebeu, ele prevê o seguinte, a diretoria, o conselho de administração poderão ser remunerados ou não. Quem decide isso? A Assembleia dos Acionistas da SAF. Se for remunerado, a Assembleia vai decidir qual é a remuneração. Então, pode-se continuar no modelo em que a diretoria não é remunerada, o conselho não é remunerado,
os abnegados tocando o Paulista, como pode-se ter um investidor que vai colocar pessoas profissionais remunerados, que serão pagos para trabalhar e serão cobrados pelo trabalho realizado, né? Eu imagino que, pelo porte da operação, vai se tornar uma gestão profissional. Profissional. Eu também acredito nisso. E tá bem claro no estatuto da SAF, vamos chamar de estatuto, porque aí fica mais simples, não precisam necessariamente ser os investidores, essas pessoas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Pode ser de fora, pode ser, como você explicou, do mercado, pode ser do futebol, pode ser do mercado financeiro, para administrar as contas do Paulista. Exato. A gente imagina assim, né, que está bem na SAF com a estrutura mínima necessária, diretoria, são 2 diretores só. O diretor administrativo e um diretor sem denominação, diretor. Né? Vindo um investidor, talvez ele queira ter mais diretoria. Você vai ter uma diretoria jurídica, uma financeira, uma de marketing, sei lá, né? Uma de futebol, evidentemente, né? E aí ele vai indicar as pessoas. Então ele pode contratar alguém que seja da área do futebol para ser o diretor de futebol, que tem experiência, que tem os contatos necessários. Pode ter uma pessoa do financeiro que vem do mercado financeiro, ou que já, sei lá, está acostumado a administrar o financeiro de grandes companhias. Né? Eu imagino que é isso que vai acontecer, embora esteja aberto. Né? Sim. E é interessante. A gente fez algumas perguntas abertas no Instagram e já vou começar a fazer algumas. Por exemplo, o Walter Getúlio fez a pergunta mais simples. O que vai mudar? Acho que já foi explicado a principal mudança, mas no campo pode ter alguma mudança, por exemplo, para o time, até, por exemplo, para os jogadores, para o pagamento de salário, ou nessa questão muda muito pouco? Não, o que muda é ter dinheiro para pagar o salário, né? Que hoje é difícil, né? Há alguns anos, né? Então, porque a ideia é assim, o investimento que alguém vai fazer é com base no projeto. Então, a gente entende que tem que voltar a atuar, vamos dizer assim, a funcionar novamente, né? O Paulista com o DNA dele, que é formador de jogador. Então, o investimento vem, no meu entendimento, para quê? Para se criar, se fortalecer a categoria de base, ter uma base muito forte que gere jogadores para o profissional e que depois vão gerar negócios que vão dar o retorno ao investidor e ao paulista. Então, dentro de campo, eu imagino, não é de imediato, né? Você criar uma categoria de base e ter resultado, leva alguns anos, 2, 3 anos, não sei, 5 anos, sei lá, para ter resultados dentro de campo. Mas muda o próprio mercado dos jogadores, sabendo que agora aqui tem uma situação diferente, né? Dá mais credibilidade, ajuda, né? Ajuda. Acredito que seja de médio e longo prazo para a categoria de base. Hoje posso não tem. Vamos dizer um português bem claro, não tem nem categoria de base, tem o sub-20, mas ainda muito recém-estruturado. Claro, precisa de muito. Esse projeto aí, né? A gente vai ter um orçamento, por exemplo, o ano que vem, que está quase pronto lá. Vamos colocar, para a base precisa de X, para ter um time profissional competitivo na desenho no ano que vem precisa de tanto, vai estar tudo lá. Porque a ideia, se der para subir já no ano que vem, melhor, né? Ótimo, Mas o médio e longo prazo é que vai trazer resultado. Aliás, o orçamento que precisa ser aprovado pelos conselhos, né? Tá valendo até essa questão. O orçamento vai passar, e tem que ser bem detalhado o orçamento, né? Detalhado. A gente colocou várias regras no estatuto aí da SAF, né? Você leu. Regra de governança, de transparência, responsabilização de dirigentes, aquele que deixar de cobrar alguma coisa não pode, né? Deixar de pagar salário ou tributo só com uma justificativa prévia. Não, né? A ideia é tentar fazer andar como uma gestão aí, nesse sentido, né? Mais profissional, contando que se houver um investidor, haverá recursos, né? Agora tem uma pergunta aqui, uma questão minha. A Paulista vai ter a SAF. Um investidor, ele pode comprar mais de 50% das ações e, entre aspas, ele mandar? Ou a palavra final será do Paulista Futebol Clube? Sempre. E o Paulista Futebol Clube vai ter sempre 50% das ações mais uma. Não existe limitação para isso na lei. Pode vender tudo. Né? Sim. Vai do Paulista querer vender quanto ele achar que tem que vender. Vender tudo, aliás, não é quase vender tudo. Né? Enquanto existirem dívidas passadas para serem pagas, o Paulista é proibido de vender 100%. Mas ele pode vender 99,9%. Né?
Porque a lei prevê que 20% de todo o faturamento da SAF tem que ser transferido para quem deu origem à SAF, que é o Paulista, para pagamento de dívidas. Então, enquanto existirem dívidas, o Paulista tem que ser acionista da SAF. Né? Uma ação, 10%, 50%, 99%, aí vai de negociação com quem vier investir. Né? Eu imagino que o Paulista não vai vender tudo e não precisa vender tudo. Né? Não é necessário. Mas tem alguns clubes que... É que eu tô fazendo essa pergunta porque alguns clubes vão fazer o 50% mais um, o Paulista não. O Paulista vai trabalhar livre não até o 99,9%, né? Não, eu dei 99 como um exemplo, né? Na verdade, não está definido. A gente receber a proposta e analisar. É bom, não é bom, esse tanto, vamos negociar, é 40, 50. No final, assim, esse quórum de ter 51% ou 49%, ele é importante, mas no dia a dia, decisões serão de diretoria, conselho de administração, o conselho fiscal vai estar fiscalizando isso, e eu imagino que o investidor vai ter maioria desses conselhos, né? Então, assim, não é tão assim, né? Mas o Paulista não pode vender 100% enquanto existirem dívidas para serem quitadas. Depois pode. Se é bom vender tudo ou não, não sei, o Paulista vai decidir. Né? Agora, eu que não, eu acho que não vai acontecer. Acho que não. Agora, vamos deixar bem claro, isso está no estatuto, o doutor pode me corrigir, está escrito bem claramente. A aprovação dessas matérias abaixo deverá ter voto afirmativo do acionista Paulista Futebol Clube Limitada, detentora das ações ordinárias. Você tá? Como eu estou no WhatsApp, a parte que fala assim, ó, você vai entender. Tá bom, alteração de denominação social, modificação dos símbolos identificativos da equipe de futebol, incluído símbolo, brasão, marca, alcunha, hino e cores. Alteração de 7 pontos no município. Isso é muito importante. Não é porque o Paulista agora vai virar SAF que pode ficar fazendo igual foi o Barueri, o Oeste de Barueri, ficou mudando de lá para cá. Aqui o voto decisivo é do Paulista. Pelo que eu entendi, você pode me corrigir. Pode ter 100 acionistas. 99 decidirem que o Paulista tem que ir para a Americana. Aí o Paulista Futebol Clube falou, não, vai ficar em Jundiaí. A palavra final desses casos é do Paulista. É isso, né? Exatamente. E isso não é uma coisa só que nós colocamos no estatuto. Isso está no estatuto porque está previsto na lei da SAF. A lei da SAF garante isso ao Paulista, tá? Não vai chegar alguém aqui, comprar 10% da SAF e falar, estou indo para o americano, o nome agora é outro, vamos mudar de cor, não tem. A própria lei da SAF garante isso ao Paulista. Se o Paulista concordar, 100% do Paulista concordou, pode, né? Lógico, mas... Lógico, Mas o investidor sozinho não vai poder fazer isso. Chega um investidor aqui do nada e vai querer mudar a cor do Paulista para preto, aí vamos fazer um escudo igual da Ponte Preta, a camisa... Aí também não dá. Aí tem que... Aí a gente manda o cara para Campinas. Simplesmente manda para Campinas. Para ser educado. Não, é bom deixar explicar, não corre risco, isso está no estatuto da SAF do Paulista. Está na lei também. Quer dizer, o clube pode querer mudar a qualquer momento. Por exemplo, o América Mineiro. Se o América Mineiro quiser transformar em verde, verdade que é verde, transformar em azul e preto, porque o Cruzeiro está quase falindo, aí é problema do América, se ele quiser ou não. O América, o Paulista, se ele quiser mudar para o escudo, é uma questão do Paulista. Pode o investidor fazer 1000 propostas, mas a palavra final é sempre do Paulista. Né? Então, nessa questão, quais itens os acionistas vão participar diretamente na SAF? Além de investidores e ter cadeiras no conselho, o que mais que eles podem participar no Paulista que eles vão ter direito? Na verdade, sim, os acionistas, né, são os donos da SAF. Então, o Paulista é um dos donos, a gente imagina que não vá vender todas as ações, e o investidor que entrar vai ser o outro dono, né? Então, os acionistas são os donos da companhia. Essa assembleia da SAF, ela é realizada pelos acionistas. Então, tudo que a assembleia pode decidir é o que os acionistas vão poder decidir. Essas questões todas que estão no estatuto aí, né? E para algumas questões tem os conselhos de administração e fiscal, né? Para apresentar orçamento, fiscalizar, cumprimento, essas coisas. Mas tem até, deixa eu pegar o estatuto aqui, a parte da assembleia. Sim. São 24 páginas.
as Pra quem não sabe, regras são aí. 24 páginas. Pra quem não sabe, 24 páginas tem. Melhor a gente não ler tudo agora, né? Não, né? Não dá nem para decorar tudo. Bom, mas assim, regras gerais de Assembleia, né? Por exemplo, a Assembleia pode entender que ao invés de passar 20% da receita para o paulista, tem que passar 25%, 30%, sei lá eu. Pode. Nunca abaixo dos 20, O né? mínimo Bom, pela deixa lei claro. é 20%. E aí, Uhum. é o mínimo da lei. Agora acontece o seguinte, as dívidas anteriores do paulista, tira agora a tributária dessa conversa. A dívida trabalhista, civil, mesmo que não esteja ainda na justiça, mas dívidas que existam, com a SAF repassando 20% do faturamento dela para o paulista pagar a dívida, o paulista ganha 6 anos de prazo para pagar, sem sofrer penhoras, bloqueios em conta, essas coisas. Se nesses 6 anos ele pagar pelo menos 60% da dívida, ele ganha mais 4 para acabar de pagar, então ficam 10, né? E, então, imagina que tem que passar 20% do faturamento para o paulista. Está lá 5 anos e meio, não deu 60%, não vai dar. A Assembleia pode autorizar que se passe um pouquinho mais para ganhar os 4 anos que faltam, por exemplo. Então, esse tipo de coisa. Né? Tem boa empresa. Mas qual é a dívida hoje do Paulista? Qual é o valor total hoje? Eu vi um documento na federação, me corrija se estiver errado, é um pouquinho mais de 30 milhões. É esse o valor hoje da dívida do Paulista? Aproximadamente, porque hoje tem, eu vou arredondar, porque a gente fez a conta em maio, estava em 7 milhões e meio, hoje está aproximadamente 8 e pouquinho a dívida trabalhista, né? Por causa dos juros, né? Aliás, parando um pouquinho, eu volto no assunto, a dívida na justiça, ela tem juros de 1% mais correção, né? Um índice lá aplicado pela justiça, os juros são caros. Com a SAF, quando a gente ganha aqueles 6 anos mais 4 anos para pagar, essa correção cai. Deixa de ser esse 1% mais a correção da inflação, passa a ser somente a correção pela taxa Selic. Então, diminui os juros ao longo desse tempo, tá? Mas, voltando à sua pergunta, trabalhista, aproximadamente 8 milhões, tributário, 16 milhões, dívidas cíveis, eu nem tenho o número aqui todo comigo, mas, assim, o principal processo deve estar em torno de 13, 14 milhões e uma série de outros processos menores. Vai chegar mais ou menos nos 30 que você mencionou, sendo que com o dinheiro é possível fazer acordo, então a dívida cai, né? Claro que o credor tem que aceitar o acordo, mas é possível, né? No tributário mesmo, que são 16 milhões de reais hoje de dívidas tributárias federais, isso é fundo de garantia e INSS, basicamente, 99% é isso. Se tiver dinheiro na mão, existe um programa de tanto parcelamento como pagamento à vista com descontos grandes. Só que ele vale até 29 de dezembro desse ano. Chegou dia 30 de dezembro, vai 16 milhões de novo. Então, se tirar um investidor em novembro, dia 15 de dezembro vão quitar tudo. Esses 16 milhões não vai ser 16 milhões. Vai ser talvez metade, talvez um pouquinho mais disso. Então, tem os descontos para ser conseguido no prazo aí. Pela sua explicação, me corrija se eu estiver errado, tá? Porque também a gente também está perguntando, porque também a gente não conhece muito essa questão jurídica da SAF. O Paulista SAF, ele não pode ser atrelado às dívidas do Paulista Futebol Clube pela justiça. Por exemplo, o Paulista Futebol Clube não conseguiu pagar as dívidas de tributárias porque um motivo A, B ou C, né? Vamos dizer, no primeiro ano, vamos colocar mais no primeiro ano, porque depois eu acredito que vai conseguir, né? Pela questão, né? Porque o primeiro ano é sempre mais complicado, né? Vamos dizer assim. Sim. A justiça não pode arrolar o Paulista SAF nessa questão. O Paulista SAF é uma outra coisa. Vamos dizer assim, é independente que seria ligado ao Paulista Futebol Clube, mas ele não pode ser arrolado numa questão judiciária, na questão de dívidas antigas do Paulista Futebol Clube, somente novas, é isso, né? Por exemplo, um jogador que for contratado agora, ele pode ser arrolado pode processar o Paulista SAF para se alguma coisa que ele não aconteceu bem. Agora, um jogador, por exemplo, desse ano, que não concordou com alguma questão do Paulista, ele não pode processar o Paulista SAF, tem que ser o Paulista Futebol Clube, e a justiça não pode arrolar o Paulista SAF na questão do Paulista Futebol Clube. É isso. Exato. Essa é a questão que a gente fala, que a SAF é importante para o paulista, porque ela traz segurança para o investidor
e permite que o Paulista pague as dívidas que ele já tem. A SAF é uma empresa nova, é claro que se ela não pagar o salário do jogador, ela vai ser processada por isso, a SAF. Né? A SAF, hoje, né? Mas... sem a SAF, se o investidor colocar um dinheiro no Paulista, hoje, sem a SAF, chegar um investidor e colocar dinheiro na conta do Paulista, o dinheiro vai ser bloqueado pela justiça. O que ele queria fazer, ele não vai fazer. Né? Então, com a SAF, o dinheiro entra na SAF, ela investe na base, revela jogadores, com aquela obrigação de repassar ao Paulista, que deu origem à SAF, os 20% do faturamento dela para pagar a dívida. Né? Então, enquanto estiver fazendo isso, não tem como a SAF ser cobrada por dívidas antigas do Paulista. Ao final de cada ano, vai ser apurado também, fechar o balanço da SAF. Se apurar que deu lucro, 50% do lucro tem que obrigatoriamente ser transferido ao Paulista para pagar as dívidas anteriores. A outra metade, os acionistas decidem o que fazer. Reinveste ou distribui para os acionistas, não sei, aí se decide. Mas metade do lucro tem que ir também para o pagamento das dívidas. Então, ela traz essa segurança de que o investidor pode colocar um dinheiro ali no investimento que ele está fazendo para ter um retorno, sem o risco de ser pego por dívidas antigas. Essa é a segurança. Esse é o grande motivo de se montar uma SAF no Paulista, e traz a segurança para o Paulista e para os credores do Paulista de que haverá dinheiro para pagar as dívidas. Né? Hoje não tem. Né? Então, não tem recursos. Os recursos são difíceis de conseguir, já pagando o que dá, né? Não está zerado, mas é muito difícil. Com a SAF, haverá entrada de recursos, os 20%, para pagar dívidas. Então, hoje qualquer dinheiro que entra pode ser bloqueado, né? Hoje qualquer dinheiro pode ser bloqueado, tem a questão da cota da federação, que é eternamente bloqueada, etc, etc. Com o Paulista SAF, não. Aí esse dinheiro... Porque aí o Paulista seria registrado como Paulista SAF na federação, apenas seria uma mudança, porque, como o doutor já explicou, a lei está permitindo, na federação pode se tornar Paulista SAF, mas o dono da vaga continuaria sendo o Paulista Futebol Clube, mas o dinheiro iria para a Paulista SAF da cota da federação, patrocínio da federação, se tiver, direito de transmissão, etc, etc, e esse dinheiro não poderia ser bloqueado pela justiça por processos de, vamos dizer, de 2019 para trás. Vamos colocar os anos mais clássicos para não confundir a cabeça do torcedor. Até porque o Paulista tem processo até da Parmalat de jogador, para quem não sabe. Não, tem processo trabalhista da Parmalat. Isso aqui é inacreditável. A gente critica as gestões anteriores do Paulista, que fizeram algumas coisas erradas, mas temos coisas da Parmalat, questão trabalhista da Parmalat. Quem imaginava que a Parmalat ia deixar uma herança, né? Mas tem de 20 anos para cá, tem tudo. Independente de o que aconteceu, mas tem processos antigos, os tributos também. Né? Esses tributos aí tem de muitos anos para cá, são centenas de débitos. Né? E não importa por que não pagou, mas não pagou, está devendo. Né? E tem questão de adicional noturno. E tem questão de adicional noturno também, e etc, etc também. Isso, é uma polêmica aí no futebol, mas tem sido decidido cada vez mais a favor de que o adicional é devido. Então, na verdade, as equipes de futebol têm que começar a prever o pagamento disso nos orçamentos. Está no custo, faz parte, né? Fim de semana. Agora, eu estava lendo a questão da SAF, doutor, e uma coisa me chamou a atenção aqui, só vou achar aqui, ó, que os acionistas administradores assumem o compromisso, está no finalzinho, tá? Da preservação de todas as informações obtidas e desenvolvidas durante sua participação na companhia, mantendo-se essa obrigação pelo prazo de 5 anos. Né? É uma questão que é uma questão também que é a questão de segredo também, que aí somente numa reunião poderia ser revelado, de acordo com uma decisão judicial. Queria que você explicasse um pouco essa questão de algumas questões que vão ter que ser segredo, por exemplo. O capítulo dos... Você está falando ali do sigilo e confidencialidade, artigo 60. Isso, exatamente. Agora cortou um pouquinho o seu áudio, o final da sua pergunta. Exatamente isso. Exatamente isso, doutor. Tá. Deixa eu dar uma lida aqui. Acionistas administradores assumem o comprometimento da preservação de todas as informações obtidas e desenvolvidas durante a participação, mantendo por 5 anos. Isso. Não, isso aqui é assim, né? É porque a SAF, ela vem, inclusive, por imposição da lei e também no estatuto,
ela tem o princípio básico dela de transparência, né? Sim. A SAF ela vai ter que publicar mensalmente seus relatórios financeiros no site da SAF. Até 78 Tudo. milhões, não é? Uma coisa assim. Eu vi um valor. 78 Isso. milhões, né? No site. Depois, Até, acima de 78 tem que ser aonde? Que isso não ficou muito claro para mim. até 78 milhões de faturamento no ano no site da companhia, né? Acima de 78 tem que seguir a lei das SA, tem que publicar agora não me sei se é em Diário Oficial ou em Jornal de Grande Circulação, tem outras publicações para fazer, mas sai disso. Mas de toda forma é transparência, né? Então, vai publicar mensalmente seus relatórios financeiros, um relatório dos negócios efetuados, as dívidas, os credores, quanto diminuiu da dívida, tudo isso para qualquer pessoa ter acesso, né? Está lá na internet, público, sem senha, sem nada. Isso vai ter que estar lá. Agora, no dia a dia, em qualquer empresa, e na SAF também, tem negócios em andamento, não fechados, por exemplo, que às vezes não dá para divulgar, porque atrapalha o negócio, né? Os administradores têm normalmente o dever de sigilo, né? Então, é nesse sentido, quer dizer, você está negociando com um jogador, você não pode abrir essa informação, porque senão vem outro e atravessa o negócio. É sigilo. Então, o administrador, as obrigações que o administrador tem que manter em sigilo, porque ainda não são negócios concretizados, serão divulgados, mesmo se ele sair da SAF, ele continua tendo que manter sigilo, né? É nesse sentido. Entendi. Agora, por exemplo, salário de jogador, ele vai ter que ser revelado ou não? Um por um, individualmente, não, porque nem pode, né? Aí a gente cai num outro problema, né? Agora, o valor da folha de pagamento, sim. Eu tenho aqui 50 atletas, não sei quantas pessoas no administrativo, no comercial, diretoria, tudo aqui, a folha de pagamento é de tanto, isso sim. Agora, pagamento de comissão para individual. Agora, pagamento de comissão para empresário, isso vai ter que ser divulgado, por exemplo, o quanto um jogador foi vendido vai ter que ser tornado público. Por exemplo, o jogador X custou 20 milhões, e isso vai ter que estar constando de forma pública dentro desse site aí que vai ser criado pela companhia. Porque aí entra a questão dos direitos econômicos aí, federativos, sim, serão divulgados. Sim. O que mais que... como não saber. Certo, então isso é importante. Agora uma pergunta aqui do Guilherme, que eu conheço como Guita aqui, ele perguntou o seguinte: como será moldado a gestão? A gente já explicou, mas especificamente, já tem uma ideia de como vai ser essa gestão do Paulista SAF? Como é que vocês já discutiram essa questão? Você diz em relação aos cargos, às pessoas? Que ele falou como será moldada a gestão. Eu acredito que ele está pensando mais na questão do futebol, né? Tá. Então, isso vai depender do que acontecer para frente, né? O que a gente está fazendo, deixando a SAF pronta para quando alguém vier investir, assumir os cargos da SAF, né? Então, imagino que vai ter uma diretoria de futebol, vai ter um gerente de futebol, vai ter que ser gente contratada para trabalhar nisso, né? Não tem assim, hoje, como vai ser, depende de como vier o investimento, o que o investidor vai querer fazer, isso vai ser negociado no momento de que for apresentada uma proposta, né? Não há um modelo rígido, pré-definido, que só pode ser desse jeito. Vai ser conversado, né? Depende da aprovação do paulista. Sim. Agora, quem vai administrar a SAF é o Conselho de Administração. O Conselho Fiscal vai fiscalizar as contas, para a gente explicar melhor. Conselho de Administração e diretoria vão administrar. Isso, certo. Certo. Aí o Conselho vai ter um presidente, um vice-presidente, que vai substituir sempre o presidente. Esse presidente, ele pode ser o presidente do Paulista ou não necessariamente? Como é que vai ser? Ou é proibido? Como é que vai ser essa questão do Conselho de Administração nessa parte dos cargos mais importantes, que é o presidente e o vice-presidente? E já tem um tempo de quanto será o mandato desse presidente da companhia, do Paulista SAF? A gente está prevendo um mandato de 3 anos e pode sim ser alguém do Paulista, ser presidente, ser outra pessoa, não há impedimento. Existem alguns impedimentos que estão no estatuto e estão na lei também. Então, quem não pode ocupar os cargos, né, na SAF? Atleta, técnico, juiz, alguém ligado à federação, alguém ligado à confederação. Não pode. Alguém que já tenha também um cargo em outra SAF, tudo para evitar conflito de interesse, qualquer desconfiança, qualquer coisa. Não dá para a pessoa ser diretor do Paulista e diretor do América Mineiro SAF. Não pode. Né? Então, tem algumas regrinhas assim, mas as pessoas vinculadas à própria equipe que deu origem à SAF podem.
E a eleição será feita como que. Uhum. E quem vai escolher são os acionistas. Aí não tem nada do Conselho do Paulista, é só os acionistas que vão escolher quem é o presidente e o vice-presidente. Mas é bom explicar: esse presidente e vice-presidente não necessariamente precisa ser acionista ou precisa ser? Não precisa. Pode ser alguém contratado para trabalhar ali, né? Pode ser. E essa pessoa, entre aspas, eu vou usar a palavra, porque aí vai ser uma linguagem empresarial. Esse presidente pode ser demitido a qualquer momento? Em algumas situações, sim. Em algumas situações até previstas no estatuto, sim. Isso. Uhum. Quer dizer, não é necessariamente, vamos dizer assim, vou usar uma palavra bem chula. Roubou o Paulista, SAF. Não é necessariamente só isso. Ele pode ser demitido por gestão ruim do futebol, por exemplo. O time não subiu, não chegou aos objetivos. Ele pode ser demitido até nessa questão, por exemplo. Então, aí é que é diferente da questão de hoje do Paulista Futebol Clube associativo, vamos dizer assim, que o presidente só pode sofrer impeachment se ele fizer alguma coisa que fere o estatuto do Paulista. Se o Paulista não subir, ele não pode ser demitido, porque o conselho não pode fazer isso. Agora, pela SAF pode, por exemplo. Sim. E agora, por exemplo, seria um exemplo, roubou o Paulista. Eu vou até tentar olhar, porque é detalhado aqui, mas existe um mecanismo previsto no estatuto. Houve uma denúncia, suspende o contrato, para de pagar o salário, vai ser apurado para poder ser punido ou não punido. Também a pessoa vai se defender, evidentemente, né? Sim. Então, é nesse sentido que você falou, sim, está correto. Mas só que se ele não fizer por exemplo, ele fez uma gestão fiscal espetacular, trouxe 50 milhões de reais para o Paulista, mas foi um fracasso no futebol, ele pode ser demitido pelos acionistas pelo fracasso do futebol. Isso agora pode. É uma questão empresarial agora, literalmente, né? Isso, então, quem tem mandato é quem está no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. 3 anos de mandato. Um diretor é contratado, ele pode ser demitido, com justa causa ou sem justa causa, a critério do empregador. Pode ser porque falou, não, você não soube fazer, a gente foi mal, porque você não soube administrar. Pode acontecer, né? Não depende disso, tá? Então, é uma pessoa trabalhando que pode ter os problemas dela, sim. Você está correto aí. E os acionistas, pelo que eu estava lendo na parte final, até a questão que hoje o mundo está exigindo, eles têm que seguir algumas regras, né? Por exemplo, que eu estava lendo aqui, por exemplo, eles não podem obter, deixa eu só achar aqui, para falar bem claro, ó, por exemplo, eles não podem prometer, oferecer, dar vantagem direta e indiretamente a um agente público, a um terceiro relacionado, comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos, tem que ser uma pessoa idônea, obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento. Eles vão ter que seguir algumas regras, né, na questão dos acionistas, né? Exatamente. E são regras que hoje em dia são até comuns nas empresas, para manter a idoneidade do negócio, ter uma certa segurança. Você não tem como proibir a pessoa de fazer alguma coisa errada, você tem as regras prevendo que ela não pode fazer aquilo e quais as consequências daquilo, né? Inclusive a responsabilização pessoal aí de quem aprontar, né? Então, e nem macular a imagem do Paulista, por exemplo. Isso. Fazer alguma coisa que prejudique a imagem do Paulista usando uma rede social, ele pode ser destituído, por exemplo. Pode, exatamente. É nesse sentido, sim. Agora, a pergunta do Nelson Meloni, que até comentei isso da Jundi Rádio, que ele perguntou assim, como é que fica a questão do passivo? Eu entendi que a questão do passivo, tanto do Paulista Futebol Clube, do Paulista SAF. Como é que é essa questão, doutor? Bom, o passivo são as dívidas, né? Aquilo que a gente comentou. Dívida civil e trabalhista, a gente ganha um prazo para pagar, uma correção menor do que tem hoje, desde que esteja pagando, funciona, né? O passivo existente, evidentemente, o novo passivo que vier a ser criado na SAF será da SAF, né? O que não entra nessa conta é o passivo tributário, porque como o tributo é diferente, né, não é uma coisa negociável, só pode ser negociado quando há uma lei permitindo, então ele fica à parte para ser pago também, pode ser parcelado, pode ser quitado à vista, havendo recurso para isso. Como eu te falei, até 29 de dezembro ainda é possível fazer isso com descontos, né? Mas, no geral, é isso, é possível ganhar um prazo para se pagar as dívidas e, inclusive, prever com firmeza o pagamento das dívidas, né? O passivo fica parado o passivo, enquanto estiver fazendo isso, pagando aqueles 20%,
de forma que durante esse período não tem penhora, não tem bloqueio, não tem outros problemas que os devedores têm. Como a questão de tributação, o Nelson perguntou também, isso já foi falado, mas existe algum reflexo na área social? Eu acho que nem tanto, porque o Polícia praticamente não é um clube que tem muito social, a não ser as cadeiras, mas essa questão, por exemplo, das cadeiras cativas não deve mudar ou pode mudar a questão da relação das cadeiras cativas com o Paulista SAF? Assim, entendo que não muda, né? Até porque o estádio não vai ser da SAF, o estádio vai continuar sendo do clube, né? Uhum. Então, mas, claro mas essa receita vai para quem? Vai só para o Paulista ou pode passar? Vai ter que negociar com o investidor, né? Eu imagino que, por exemplo, o estádio é do Paulista Associação, ele vai emprestar ou vai alugar para a SAF, não sei, vai ser negociado isso. Vai ter jogo, bilheteria, para quem vai o dinheiro? Eu imagino que vai para a SAF, mas pode ser negociado, uma parte fica, não sei, né? 20% fica, que a lei da SAF manda entregar 20% da renda, né? De qualquer renda. Mas aí vai ter que ser negociado. As cadeiras cativas são do estádio que pertencem à associação. Pode-se colocar que o valor arrecadado pelas anuidades vai para a SAF ou não vai, não sei. Não há uma regra pronta, vai depender de negociação com um possível investidor aí. Quer dizer, vai depender dos investidores. Agora, vocês falaram que hoje não tem nenhum investidor pronto, mas já teve sondagem? A sondagem tem, até antes de existir a lei da SAF, né? Sempre tem, né? Não tem nenhuma proposta feita. A gente vê, acompanha o mercado aí, as notícias, tudo. Todo dia tem alguma notícia sobre isso, tem alguém procurando. Tem muitos fundos de investimento procurando para investir nos clubes. Não tem nada concreto agora, não. Mas agora podemos ter mais de um grupo investidor dentro do Paulista SAF, na sua opinião? Ou vai ser um investidor, um grupo investidor comandando esse Paulista SAF? Como é que vocês estão projetando essa questão? É possível ter mais de um, nada impede. Me parece que o mais natural é que tenha um só, né? O mais normal. Um que vá apresentar um projeto ou aderir ao nosso projeto, falar, tá bom fazer isso, vou colocar X reais aqui para fazer isso, para fazer aquilo, fazer a base, pagar dívida e tal, então administrar isso. Me parece mais natural se for um investidor que venha para comprar as ações, por exemplo, né? Porque, acho que eu não sei se eu já falei isso aqui, mas a gente sabe que manda quem tem dinheiro, né? Então, se colocar dois... Já falou. Né? Existe uma outra forma de investir, que é através de debêntures. Então, vamos imaginar que o Paulista fez a conta lá, precisa de não sei quantos milhões de reais, emite as debêntures. Não vai emitir a debênture para sair vendendo, vamos ver quem quer comprar, não é isso. Mas se tiver um grupo de, por exemplo, pessoas, empresas da cidade, que queiram participar desse projeto, que acreditem que ele vai dar retorno, poderia nem entrar como acionista, sei lá, coloca cotas de 500 mil reais ou de R$1 milhão e 30, 40 empresas vão comprar, estou dando um chute de número, tá? Sim, forma um grupo de pessoas da cidade ou empresas aqui da cidade, da região, que vão até dar uma certa credibilidade, né, diferente ao negócio, e vão administrar a SAF, formando um grupo ali, indicando alguém, é possível também. Aí teríamos vários investidores, nesse caso, né, menores. Agora me surgiu aqui na cabeça. Pode ser até um modelo misto, por exemplo, metade, vamos chutar uma questão, metade debênture e metade investidores, ou é proibido isso aí? Pode ser feito. O que tem que ver é como é que faz para o investidor enxergar isso, entender isso, e como é que fica a gestão. Vai dividir o quê com quem, mas é possível. A questão também é negociável. Né? Mas, pelo que eu entendo que o senhor está falando, doutor, e pelo que o Paulista prefere, é a questão do investidor. A debênture seria o último caso. O caso mais ideal seria um investidor, correto? Não necessariamente. Não necessariamente? Aí eu não vou falar em nome do Paulista. Minha opinião pessoal seria melhor até a debênture, porque entra o valor, é um contrato, vai ter que pagar, né? Tem que ser alguém que acredite no projeto, que vai dar retorno daqui 3, 4 anos. Seria uma coisa mais menor também, né? E o Paulista continua dono da SAF, fica uma coisa mais fácil de entender. Mas a verdade é que o Paulista precisa de um investidor, seja debêntures, seja ações, precisa fazer o negócio. Né? Então, eu acho que institucionalmente não tem uma preferência, institucionalmente é resolver o problema, né? É que assim, no final é um investidor do mesmo jeito, né? É como se fosse investir na Bolsa de Valores.
questão da Bolsa de Valores, isso comenta-se muito, quem fala de Paulista SAF, de SAF, existe uma pretensão de entrar em Bolsa de Valores, ou vão com calma, com o pé no chão, que não é o momento? Calma, pé no chão, a gente não tem esse passo previsto, ele pode acontecer no futuro, sim. No primeiro momento, não está sendo previsto isso, e essas coisas vão mudando com o tempo, né? Conforme vai acontecendo, vai se desenvolvendo as atividades ao longo dos anos, tudo pode acontecer, pode ser que um dia seja, assim, um time com ações em bolsa de valores, nada impede que isso aconteça. Não faz parte do projeto inicial. Mas ele poderia já entrar de cara na Bolsa de Valores ou não? Dependeria de um capital? Até poderia, mas seria muito mais caro, tá? Tudo que se tem que fazer para abrir um capital na Bolsa vai aí uma fortuna antes aí. E a gente entende que nesse momento não é necessário. E realmente nada impede que isso aconteça no futuro. Eu acho até saudável, mas não é parte desse projeto inicial. E aí corre o risco de um acionista na Bolsa de Valores comprar todas as ações a qualquer momento, que aí você não pode controlar, né? Na Bolsa de Valores, você não pode controlar, por exemplo. Cara, você explicou a questão, enquanto tiver dinheiro, não pode comprar 100%, mas na Bolsa de Valores, um investidor pode ir lá e comprar 99%, né? Mas o Paulista também não precisa ofertar 99%. Pode ofertar 49%, por exemplo. Né? Sim. Também tem essa também. Dá para fazer. Possível. Porque a gente viu os casos lá atrás, no Manchester United, no Chelsea, no Liverpool, especialmente investidores americanos, empresários americanos, comprando quase todas as ações do time lá na Bolsa de Valores. E isso ficou muito marcado, tanto é que as torcidas não gostaram disso aí, porque temeram que ia mudar camisa, cor, até agora a gente não viu mudar nada. Né? Mas continua a discussão lá, né? Mas aí é problema deles. Tudo pode acontecer, né? Agora, claro. abrir um capital na Bolsa é uma forma de captar recursos. Pode ser feito. Sim. Mas você pode vender uma parte. Né? Então, tudo pode, né? Agora, você falou da data de 29 de dezembro, que é a questão dos descontos, etc. Até lá, você acredita que a Paulista SAF já vai estar formalizada? Quais são os próximos passos? Que tem a questão do Conselho do Paulista para aprovar, para depois aí entrar em prática a Paulista SAF. Como é que é a questão dos próximos passos? Como é que vocês estão planejando? Tudo isso aí para explicar direitinho. Eu acredito que é possível, sim. Até vou voltar um pouquinho. A gente fez uma primeira reunião no Paulista para o conselho apresentando, né, a ideia, SAF, tal, como é que seria, para o conselho dizer, olha, aprovamos ou não aprovamos, né? Tipo, SAF, sim ou não? O conselho disse sim. Aí a gente marcou uma segunda, que foi essa, que você ficou sabendo aí, você não, todo mundo ficou sabendo, né? A gente preparou a minuta do estatuto, circulou com antecedência para os conselheiros todos, foi passado para você, para a imprensa também, para todo mundo ter conhecimento qual era a proposta de estatuto, foi feito isso. E fizemos essa reunião agora passada para discutir o estatuto, para tirar dúvida, para poderia mudar alguma coisa. E nessa reunião aconteceram várias perguntas, questionamentos, a gente esclareceu tudo e os conselheiros acabaram aprovando esse texto, não pediram nenhuma alteração. Está feito o estatuto da SAF está pronto. A gente está finalizando um estudo técnico e jurídico, mas está no finalzinho, um detalhezinho aqui que precisa resolver. E a ideia é que logo, não vou dizer data, porque daí é o Marcelo Secato, presidente do conselho, que vai convocar, deve ser realizada uma assembleia para serem eleitos os nomes que vão compor essa primeira diretoria da SAF. Porque eu não posso abrir a empresa, registrar a junta comercial, alterar a CNPJ sem ter os nomes lá. Então, esse é o próximo passo. Então, elegeu, o Thiago vai ser o diretor, tá bom, o outro vai ser o conselheiro, tá, fechou, assina lá o termo de posse, tem umas formalidades, e vão para a junta comercial abrir a empresa. Então, sei lá, em um mês pode estar aberta essa empresa. Então, quer dizer que a próxima reunião já vai ser para formalizar a SAF com diretoria e tudo mais. Isso, ainda não temos nomes nem nada, tá? Sim. Vai ser, porque precisa disso para poder abrir a empresa. Então, a gente tenta fazer as coisas o mais rápido possível, porque o Paulista está numa crise grande, mas sem atropelar, né? A gente poderia ter feito uma assembleia lá atrás para apresentar, está aqui, sim ou não, está aqui o estatuto, vamos eleger as pessoas. Já estaria aberta a SAF, né? Ou não, poderia ter sido recusado também, né? A gente está fazendo
com pressa e com calma ao mesmo tempo. Um passo de cada vez. Está aqui o estatuto, tiramos dúvida, aprovou, é esse. Agora, o próximo passo também não vamos demorar. Vamos eleger a primeira diretoria para poder abrir a empresa e que depois será alterada, certamente, quando vier o investidor. Mas como já foi explicado. Então, quer dizer, provavelmente até esse ano nós teremos a Paulista SAF, até pela questão, como você já explicou, dos descontos. Até porque, lógico, se tem um desconto até de 29 de dezembro, por que não aproveitar, né? Essa é a grande... Exato, quer dizer, um investidor tem que olhar isso, né? A gente não sabe se vem um investidor do Brasil, vem um internacional. Para quem está fora do Brasil, fatura em euro ou em dólar, nossa moeda está não valendo nada. Quer dizer, isso aqui, e para o mundo do futebol, a dívida do Paulista é muito pequena. Ela é grande para o Paulista, né? Então, aí você fala para a pessoa, olha, eu tenho uma dívida tributária aqui de 16 milhões, mas até o dia tal ela pode cair para 8 ou 9. É uma economia, né? Então, é uma forma da pessoa enxergar também, se for fazer, vamos conversar, vai que dá tempo de aproveitar o desconto, né? Seria uma boa, né? É claro que se for investidor nacional, dá no mesmo, o desconto é igual, né? Mas é mais fácil pelo valor da moeda. Mas o melhor, como você falou, um investidor estrangeiro, até porque, por exemplo, 100 mil euros para eles, para nós é 600 mil reais, né? Quer dizer que já, se bobear, paga a folha, o orçamento do Paulista o ano todo, porque vai jogar um sub-23, infelizmente, né? Ainda é um campeonato sub-23 com investimento mais baixo, é uma folha mais baixa, quer dizer, se, por exemplo, o Neymar quiser investir no Paulista, um mês o salário dele já banca o Paulista. Se bobear um mês o salário do Neymar, banca 2 anos paga no Paulista. Tudo. Se bobear. Paga tudo. Um mês, hein? Um mês. Com dólar. Também não sei, mas também um pouco me interessa. Mas a gente projeta que um mês de salário dele vale um dinheirão, porque ele ganha em euro, né, gente? E o euro tá. Então eu imagino que um mês de salário dele paga tudo que o Paulista deve. Porque olha, o euro, para quem está acompanhando o dólar está 5,60, 5,70, o euro está passando da casa dos R$6. Quer dizer, exatamente. E se vier em Libra, melhor ainda, que já está passando dos 7. Melhor ainda, exatamente. A Libra é a melhor moeda, porque a Libra é a moeda mais forte no mundo hoje. Tem gente que acha que é o dólar, mas não. É a Libra, lá da Libra esterlina, lá da Inglaterra. Doutor, mais alguma questão? Investir aqui custa um sétimo, né? Não é um sétimo, mas é muito mais barato para ele do que para nós. E esses investidores estrangeiros, o Paulista já fez alguns contatos? Ou ainda não? Porque assim, você falou que a gente falou de especulação, mas o Paulista acredita que vai querer procurar também esses investidores de fora por causa da questão da moeda, né? Não, independente disso, né? O Paulista, ele vai apresentar um orçamento, fala, preciso de tanto. Se vai vir em real ou vai ser convertido do dólar, do euro, da libra, vai vir o valor, né? A gente está dizendo que parece que para o estrangeiro fica mais barato por causa da desvalorização do real, mas no nacional também, não há problema algum, né? Vai chegar aqui o valor em reais, né? Então, não há diferença quanto a isso. Sim, também. É que a questão, hoje para o investidor estrangeiro é mais barato. Eu digo infelizmente porque a moeda não era para estar nessa desvalorização toda, não era para estar. Mas para o paulista é o melhor, né? Essa é a questão. Infelizmente funciona assim o mercado, gente. Então tá aí. Doutor, mais algum outro detalhe importante? Até uma perguntinha. Você falou da reunião do conselho que teve nessa semana. Qual foi a pergunta que os conselheiros mais fizeram? Que tinham mais dúvida, por exemplo? Não teve assim uma pergunta repetida, né? Foi alguns esclarecimentos semelhantes a esse que você fez. Pô, eu li tal coisa aqui no estatuto, não entendi o que é isso. Quem é que vai poder compor? Quem é do Paulista vai poder compor a SAF ou não vai? Porque tem uma cláusula que impede algumas pessoas de compor, membro de conselho, de órgão deliberativo e tal, mas é de outra SAF, né? Do Paulista pode. Esse tipo de pergunta, assim, não teve uma que ficou repetindo, todo mundo brigando por aquilo, não, foi uma reunião com bastante perguntas, semelhante a essa nossa aqui, mas tudo bem esclarecido, tanto que no final ninguém pediu para alterar nada no estatuto, o pessoal compreendeu, foi aprovado, foi unânime, né? Foi unânime. Mais algum outro detalhe importante que deve ser colocado em questão para o torcedor sobre a Paulista SAF? Mais algum outro esclarecimento, doutor?
Eu acho que não, 1h10 já estamos falando, acho que nós falamos. Sim, já falamos demais, né? Ah, bom, tem um detalhe que está na lei da SAF, né? O pessoal não tem perguntado mesmo por aí. A lei da SAF obriga também a SAF a ter um programa social, né? Desenvolvimento social. Então, a SAF ela vai ter que ter, não sabemos ainda, ou talvez algum convênio com a prefeitura, alguma coisa assim, para ter alguma atividade ligada com escola pública, alguma coisa assim. A SAF é obrigada a ter isso. Tá? Pô, tem uma Ainda escola vai do ser lado do desenvolvido. Paulista, né? Tem uma escola do lado do Exatamente. Paulista, Então né? vai ser. Exato. Então, e tem essa questão. Então, é uma questão social. A SAF tem que retribuir para a sociedade, colaborar com a educação através do futebol, colaborar com o futebol através da educação. Isso está na lei, isso. Né? Então, é uma questão que vai ter que ser feita também. Mas, Mas assim, eu já acho houve que o. nós falamos de quase. Sim, aliás, você falou da questão de ter um convênio social. Acredito que já foi falado com a prefeitura, com o prefeito Luiz Fernando Machado, com o Fawaz, que é um apaixonado pelo Paulista, sobre a questão do Paulista SAF. Acho que já foi falado sobre essa questão do convênio com eles, né? Sim, sim, eles sabem o que nós estamos fazendo, sabem que existe isso, ainda não está nada detalhado, não fizemos um convênio, Sim, né? A gente nem abriu a SAF ainda, né? Mas sim, a prefeitura sabe disso e depois nós vamos ter que conversar para ver como operacionalizar isso. mas você falou do convênio, por exemplo, eu li na SAF até um dos primeiros itens, até escrevi com matéria isso aí, que o Paulista seria obrigado a ter um time feminino também, né? Isso estava no estatuto. Pode ter um convênio, por exemplo, para absorver o hoje time feminino do time Jundiaí dentro do Paulista, que é o time da Tatis. Pode ser um exemplo também desse convênio social ou não? Aí o time feminino é uma coisa à parte. Eu acho que não. Bom, não sei se pode, vou falar sinceramente, porque tem que ser profissional, né? Uhum. Isso está no estatuto, porque não é que a gente não queira, a gente quer, a gente também entende, o futebol feminino está crescendo, né? É um novo negócio também, né? É interessante. Mas a Já lei da teve? SAF já teve, o Paulista já teve, a lei da SAF obriga, o primeiro artigo da lei da SAF, se você pegar a lei aí, a 14193, artigo 1º fala o seguinte, ó, constitui sociedade anônima do futebol a companhia cuja atividade principal consiste na prática do futebol, feminino e masculino, em competição profissional. Sujeito às Coloca regras da primeiro até o lei. feminino, hein? Coloca até primeiro o feminino. Exatamente. Quer dizer, a lei foi aprovada com todas essas previsões que nós estamos falando, inclusive com essa intenção de fomentar o futebol feminino no Brasil. Então, tem que ter, e é correto ter, né? Vai ser desenvolvido isso também. Faz parte. Então, Mas, como é profissional, eu não vou saber te dizer aqui se pode usar um convênio com o time que já tem de prefeitura. Eu acho que não, porque eu acho que lá não é profissional. Mas é, claro que pode pensar em alguma coisa para a categoria de base para formar um time profissional. Isso pode ser conversado. mas você Mas pode você absorver falou, todo primeiro isso. feminino. Mas pode absorver toda a estrutura e aí entrar num Isso, acordo. Por exemplo, exatamente. com a prefeitura, tipo, ó, a gente representa vocês nos jogos regionais, mas os salários vão ser pagos agora pelo Paulista. Pode fazer alguma coisa nessa questão. Ou até, Sim, por exemplo, sim. você falou que é profissional, mas o profissional é só os salários dos jogadores. A comissão técnica não necessariamente, por exemplo, que pode Isso, ser custeada pela isso. prefeitura, né? E base também, né? Eu não vou te responder tudo dessa pergunta, porque eu não sou tão É, especialista nas leis aí que regem recurso público, como é que aplica, o que sim, pode e o que não sim, pode. Tem muita sim, coisa que não pode, né? O pessoal da prefeitura sabe muito bem disso, eles sim. trabalham em cima disso para não correr risco, né? Se puder, certamente nós vamos lá pedir ajuda. Mas é uma forma, porque base pode, o poder público. Agora, o futebol feminino também é base, né? Não o profissional. Tanto quanto o masculino pode ser viabilizado a partir das leis de incentivo, que a SAF pode obter recursos em lei de incentivo. Então, pode ter os dois projetos. E aí, formou a equipe de base, bem estruturada, com comissão técnica, com tudo que precisa, vai se formar um time feminino profissional, por exemplo, do Paulista. Né? É possível. Né? De algum jeito vai ter que ser feito, é obrigatório. O Obrigatório. melhor Pode jeito, ser o tem que ver. É que você falou profissional, pode ser um time profissional sub-20, porque como a gente conhece as leis, os jogadores acima de 16 anos têm que ser profissionais.
Você pode até ter contrato de amador, mas a partir de 16 anos você pode ter contrato profissional. Para jogar o por exemplo, se a federação cria um campeonato para o sub-20, ou até o sub-17 que tem hoje, você pode ter só ter jogadores de 17 anos, e todas profissionais, né? Desde que seja profissional, exatamente. Agora, o futebol feminino, ele está crescendo no Brasil e no mundo. Sim. Não vejo por que não investir nele, né? Não veria o futebol feminino como um peso, não, vou fazer porque é obrigado. Não. Uma oportunidade, é um bom negócio, não só para o paulista, para o futebol nacional, e para as próprias jogadoras, treinadoras, quem é da área do futebol feminino, que procura espaço e vai encontrar com a lei da SAF, né? Eu vejo mais como oportunidade do que como obrigação. Só para finalizar, na minha opinião, aí é a opinião minha, eu adoraria que todas as equipes aqui de Jundiaí chamassem Paulista, mas aí é uma questão longa, que poderia ser debatida e etc. Mas vamos ver se um dia acontece. Eu escrevi em 2008, quando eu estava no Bom Dia. Escrevi isso em 2008. Todas as equipes de Jundiaí deveriam chamar Paulista, mas até agora. Vamos, 13 anos depois ainda não foi realizado esse sonho. Eu gostaria, acho que seria bom para todo mundo. Seria bom para todo mundo. Quem sabe dar certo. Quem sabe dar certo. Mais algum outro detalhe, doutor? Que eu me lembro não, falando de tanta coisa, mas se tiver alguma coisa, estou à disposição. Acho que tudo já foi falado, que tem algumas questões que não precisam ser faladas, né? Que, por exemplo, sobre a falência, porque ele não vai falir, tomara que não fale, não vamos comentar sobre falência. Mas tem todas essas questões, mas... E a gente está numa fase agora que a gente quer mostrar, quer falar o que está fazendo, para todo mundo entender, ter apoio. Se tiver críticas, que venham as críticas, a gente vai melhorar o projeto, se alguém tiver como sugerir coisas melhores, a gente quer... A SAF exige transparência e a gente quer ser transparente desde antes dela ser criada, já estamos sendo, estamos divulgando estatuto, informação, estamos falando, estamos à disposição realmente para esclarecer. Tá certo, doutor, muito obrigado, boa sorte nesse projeto aí, nessa criação aí da Paulista SAF aí, e quem sabe dê tudo certo pro Paulista, tá bom? É isso aí, obrigado, agradeço aí a oportunidade de esclarecer, continuo à disposição e a gente espera que toda a torcida do Paulista apoie o projeto e nos ajude aí. Um grande abraço para todos, até a próxima.